Adam Foster se orgulhava de ser um cético. Um renomado investigador paranormal, ele passou anos desmascarando mitos e expondo fraudes. A emoção de descobrir a verdade o levou a alguns dos locais assombrados mais infames do mundo, mas nenhum deles o deixou realmente perturbado. Até agora. O Instituto Brookhaven ficava na beira de um pedaço de terra desolado, sua silhueta imponente emoldurada por árvores esqueléticas e um céu nublado. Os moradores locais alertaram Adam para não se aventurar lá, seus rostos pálidos enquanto contavam histórias de aparições fantasmagóricas, sussurros enlouquecedores e pessoas que entravam no asilo apenas para desaparecer sem deixar vestígios. Para Adam, essas eram apenas histórias, exageradas ao longo de décadas para assustar crianças e atrair caçadores de emoções. Mas algo sobre Brookhaven parecia diferente. Sua presença era opressiva, como se o próprio prédio o estivesse observando. Entraremos e sairemos. Adam tranquilizou sua equipe enquanto estavam diante dos portões enferrujados. Eram 4. Sarah, sua assistente com conhecimento em tecnologia, Marcos, o cinegrafista, e Jenna, uma médium psíquica que se juntou à equipe há um ano. Apesar de seu talento para sentir energias, Jenna raramente falava de suas habilidades, preferindo deixar sua intuição guiar o grupo silenciosamente. Esta noite, no entanto, ela parecia visivelmente desconfortável. Este lugar não está certo, Jenna murmurou, sua voz quase inaudível. Ele não nos quer aqui. Adam a ignorou, concentrando-se no equipamento que Marcos estava montando. Câmeras, gravadores EVP e detectores EMF, o arsenal usual para uma investigação paranormal. A equipe o seguiu pelos portões e subiu os degraus em ruínas, suas lanternas cortando a escuridão espessa. O ar ficou mais frio quando eles entraram no asilo, a porta pesada rangendo atrás deles como um aviso final. O interior era um labirinto decadente de papel de parede descascado, vidro quebrado e acessórios enferrujados. O silêncio era ensurdecedor, quebrado apenas pelo eco dos passos deles. Conforme eles se aprofundavam no prédio, fenômenos estranhos começaram quase imediatamente. Sussurros desencarnados flutuavam pelos corredores, fracos, mas inconfundíveis. Portas rangiam ao abrir e fechar sem aviso. O detector EMF de Sarah disparou descontroladamente, suas luzes piscando em rápida sucessão. Isso é incrível, disse Adam, sua voz tingida de excitação. Ele havia encontrado atividade semelhante em outros locais, mas nunca com tanta intensidade. O asilo parecia vivo, reagindo a cada movimento deles. Para Adam, essa era uma evidência irrefutável do paranormal. Para Jenna, era um prenúncio de desgraça. Conforme a noite avançava, a atividade se tornava mais agressiva. Sombras disparavam em sua visão periférica e objetos se moviam por conta própria. Em uma sala, Marcos capturou um EVP claro de uma voz dizendo: "Saiam." As mãos de Sarah tremiam enquanto ela reproduzia a gravação. "É como se soubesse que estamos aqui", ela sussurrou. A excitação de Adam foi temperada por um mal-estar crescente. As vozes estavam se tornando mais coerentes, mais deliberadas. Elas falavam seu nome, provocando com fragmentos de memórias que ele havia enterrado há muito tempo. "Você a deixou", uma voz sibilou, enviando um arrepio pela espinha. Ele descartou isso como um truque da mente, mas a dúvida começou a surgir. Como o asilo poderia saber sobre seu passado? No porão, eles descobriram uma série de registros de pacientes escondidos em um arquivo trancado. Os documentos estavam amarelados com a idade, a tinta desbotada, mas legíveis. Eles detalhavam uma série de experimentos conduzidos pelo Dr. Elias Grayson, o médico-chefe do asilo. Grayson era obcecado em curar doenças mentais, usando métodos pouco ortodoxos e muitas vezes brutais. Lobotomias, terapia de eletrochoque e câmaras de isolamento eram práticas padrão. Mas os registros sugeriam algo muito mais sombrio: experimentos projetados para aproveitar a energia da mente humana, para manipulá-la e controlá-la. "Esses não eram tratamentos", disse Jenna, com a voz trêmula. "Eram rituais." A percepção atingiu Adam como um soco no estômago. O asilo não era apenas assombrado pelos espíritos de seus antigos pacientes. Ele havia sido transformado em algo muito pior, um recipiente para os horrores que Grayson havia desencadeado. O prédio em si estava vivo,
alimentando-se da dor e do sofrimento daqueles que entravam em suas paredes. Os sussurros ficaram mais altos, mais insistentes, como se o asilo estivesse ciente de sua descoberta. O ar parecia pesado, sufocante, e um zumbido baixo reverberava pelas paredes. O rosto de Jenna ficou pálido enquanto ela agarrava a cabeça, os olhos arregalados de terror. "Está tentando nos prender", ela engasgou. "Temos que ir embora. Agora." Mas o asilo tinha outros planos. Conforme eles refaziam seus passos, o layout do prédio parecia mudar. Corredores se estendiam infinitamente, portas não levavam a lugar nenhum e cômodos familiares desapareciam completamente. A escuridão opressiva se fechou ao redor deles, e os sussurros se tornaram uma cacofonia de vozes, cada uma mais desesperada e maliciosa que a anterior. Marcus foi o primeiro a desaparecer. Em um momento ele estava atrás deles, filmando suas tentativas frenéticas de encontrar uma saída. No outro, ele se foi, sua câmera abandonada no chão. A filmagem não revelou nada além de estática, pontuada por vislumbres fugazes de uma figura parada fora do quadro. O pânico se instalou quando eles perceberam que o asilo estava pegando-os um por um. Sarah se agarrou a Adam, seu medo palpável, enquanto a determinação de Jenna começou a ruir. "Está se alimentando de nós", ela disse, sua voz quase um sussurro. "Nosso medo, nossa dor, é o que o mantém vivo." Adamasi recusu a desister. Ele estava determinado a encontrar Marcus, a encontrar uma saída. Mas, à medida que avançavam, o hospício parecia provocá-lo, trazendo à tona memórias que ele lutava para suprimir. Visões de sua irmã afastada, da culpa que ele carregava por abandoná-la, se desenrolavam diante dele como um teatro macabro. As vozes sussurravam o nome dela, acusando-o, condenando-o. Ele caiu de joelhos, o peso de seu passado ameaçando esmagá-lo. A voz de Jenna rompu a nivoa. Adam. Você tem que lutar contra isso. Ele está usando sua culpa contra você. Suas palavras lhe deram força para se levantar, para seguir em frente, apesar do terror que tomava conta de seu coração. No coração do hospício, eles encontraram a fonte de seu poder, uma sala circular com paredes cobertas de símbolos intrincados. No centro, havia um altar, sua superfície manchada de sangue seco. Os sussurros eram ensurdecedores aqui, um coro de agonia que parecia vibrar através de seus ossos. Os olhos de Jenna se arregalaram quando ela reconheceu os símbolos. "Estas são amarras", ela disse. Os rituais não eram apenas experimentos. Eles tinham a intenção de prender os espíritos aqui, prendê-los a este lugar. Adam sabia o que eles tinham que fazer. Usando o conhecimento dos registros dos pacientes e a intuição de Jenna, eles realizaram um contra-ritual para quebrar as amarras. O ar crepitava com energia enquanto os símbolos nas paredes começavam a desaparecer. Os sussurros se transformaram em gritos, e a sala tremeu violentamente enquanto o asilo lutava para manter seu domínio. Assim que eles completaram o ritual, o chão abaixo deles cedeu. Adam e Jenna mergulharam na escuridão, pousando em uma câmara escondida sob o asilo. Lá, eles encontraram Marcus, inconsciente, mas vivo, cercado pelos restos levemente brilhantes das amarras quebradas. O controle do asilo estava enfraquecendo, mas eles ainda não estavam livres. Com Marcus a reboque, eles navegaram pela estrutura em colapso, desviando dos destroços que caíam e das mãos agarradas de figuras sombrias. O prédio parecia implodir ao redor deles, suas paredes se dobrando como um punho se fechando. Finalmente, eles irromperam pelas portas da frente para o ar frio da noite, ofegantes. O asilo estava silencioso e escuro atrás deles, sua presença opressiva desapareceu. Mas as cicatrizes que ele deixou permaneceriam para sempre. Adam sabia que havia descoberto mais do que apenas um prédio mal assombrado. Brookhaven o havia forçado a confrontar os cantos mais sombrios de sua alma, e ele nunca mais seria o mesmo. Enquanto eles se afastavam, Jenna se virou para Adam. "E agora?", ela perguntou. Adam olhou pela janela, o peso da experiência pesando sobre seus ombros. "Nós contamos a história", ele disse, "e garantimos que ninguém volte para lá." Mas mesmo enquanto ele falava, um sussurro fraco ecoou em sua mente, arrepiante e familiar. "Adam, não acabou." Esse sussurro o assombrou por dias depois que eles escaparam.
A princípio, ele tentou racionalizar. Talvez o estresse da provação tivesse deixado sua mente pregando peças nele. Mas os ecos de Brookhaven o seguiram, deslizando para seus sonhos, onde ele se viu vagando pelos corredores do asilo mais uma vez. A cada vez, as sombras ficavam mais próximas, seus sussurros mais agudos, acusadores. Ele acordava todas as noites encharcado de suor, as palavras de Jenna daquela noite fatídica ecoando em seus ouvidos. Ele se alimenta do medo. Adam se jogou no trabalho, debruçando-se sobre as filmagens que eles conseguiram recuperar. As gravações estavam corrompidas, distorcidas por estática e anomalias estranhas que tornavam impossível discernir o que era real. Mas uma coisa se destacou: breves lampejos de uma figura nas sombras, seus olhos brilhando fracamente. Não era humano. A percepção encheu Adam de pavor, uma suspeita crescente de que eles não tinham escapado das garras de Brookhaven. Afinal, motivado por uma mistura de curiosidade e desespero, ele retornou aos registros de pacientes que encontraram. Escondido entre os arquivos estava um diário pertencente ao Dr. Grayson. Suas páginas estavam cheias de notas e esboços enigmáticos, detalhando seus experimentos e os rituais sombrios que ele havia realizado. Uma entrada chamou a atenção de Adam. A essência da mente é poderosa. Ela pode prender e libertar. Mas o custo é alto. Uma vez que o vínculo é feito, ele não pode ser desfeito sem um sacrifício. As palavras o arrepiaram. Eles haviam quebrado as amarras ou simplesmente transferido a maldição do asilo para si mesmos? A intuição de Jenna estava certa. Brookhaven não era apenas um prédio, era uma entidade, e não havia acabado com eles. O confronto final aconteceu em uma noite tempestuosa, quando os sussurros ficaram altos demais para serem ignorados. Adam acordou e encontrou sua casa banhada em sombras que pareciam pulsar com vida. O ar estava denso, sufocante, e os sussurros chamavam seu nome, acenando para ele. Enquanto ele tropeçava na escuridão, ele se viu diante de um espelho, mas não era seu reflexo olhando para ele. Era o asilo, suas paredes decadentes e símbolos sinistros gravados no vidro. Adam sabia que não podia mais fugir. Brookhaven o queria de volta e, desta vez, não o deixaria ir reunindo o diário e os restos de seu equipamento. Ele ligou para Jenna. Está acontecendo de novo, ele disse, com a voz trêmula. Precisamos terminar isso. Juntos, eles se prepararam para uma última jornada ao desconhecido, sabendo que, desta vez, os riscos eram maiores. Brookhaven não era apenas uma história para contar. Era uma luta por suas próprias almas.